Olá, eu sou o Pedro Olá, gente, eu sou a Andressa. e esse é um canal feito por quem gosta de novela, para falar sobre novela. E hoje vamos falar sobre. Garota do momento. É. O que você acha no contexto geral da novela? Cara, Garota do Momento, pra mim, no começo, foi um negócio muito. Uau, sabe? Só que, tipo assim, em determinados momentos, começou a me irritar. Porque a protagonista não era mais a protagonista da novela. Tá entendendo? Mas, amiga, eu acho que isso foi um período pequeno, Não foi pequeno, amigo. eu acho. Pra mim não foi um período pequeno, foi um período que durou muito, que tava me estressando demais. A Cara, Beatriz, mas, coitada, mas se você cadê a reparar. protagonista? Se ela apareceu 5 minutos durante o episódio, foi muito, gente. Mas se você reparar, a história principal é da Clarice, não é da Beatriz. Ah, não, não, nada a ver, nega. Óbvio que é. Não, claro que não, Pedro. Pelo amor de Deus. A história principal é a Clarice. Por quê? Por quê? Ih, começou. Ué, se você tá falando, você tem que ter um porquê. Escuta, a história principal da Clarice, por quê? Ela é atropelada, ela vê o Juliano matando a mulher, ela é atropelada e ela perde a memória. Essa história é de quem? A Beatriz não podia estar nesse lugar da Clarice. A história principal é a Clarice. Sim, mas se não fosse a Beatriz procurando pela Clarice, o problema é da Clarice, gente. Ela tá desmemoriada até agora. Ninguém ia Não, saber de sim, nada. mas você percebe que isso poderia ser a Bia também? Tipo, a Não. história da A Bia da é Bia, aí a secundária. Bia já seria outra coisa. Já seria ela em Não, busca da mãe sim, seria verdadeira. para um outro É a mesma foco. coisa que a Beatriz. Sim, a Beatriz, vamos botar que a Bia é a protagonista. A história dela ia ser diferente, tipo, ela tá sendo criada numa família por uma mãe que não é dela, entendeu? Mas a história Sim. principal é da Clarice. Ah, nega. Eu vejo por esse ângulo, assim, por essa perspectiva. A história principal é da Clarice. Por isso que, depois que a Clarice voltou com a memória, o enredo principal foi da Clarice. Porque não tinha como a Não. Beatriz contar, estar no lugar da Clarice contando essas coisas. Entendeu? Não, cara, eu acho que tem núcleos e núcleos, mas a história principal da novela não gira em torno da Clarice. Gira em torno da história da da Beatriz, que consequentemente perdeu a mãe aos 4 anos de idade. Então, assim, não é a história da Clarice. E essa parte é o núcleo da Clarice, que envolve o núcleo da Beatriz, que é o núcleo principal. Ah, mas vem aqui comigo. Se não tivesse a Vai, nega, Clarice, tô qual indo seria a contigo. história da Beatriz? Seria uma menina indo pra cidade e sendo a garota do momento, né? Da publicidade e tudo mais. Mas aí é que tá. Se não fosse a Beatriz, quem seria a Clarice nessa história? Isso? Tá entendendo? Não seria Quem é? ninguém. Então a Ah, história você me é deixa da confuso. Beatriz. Você me deixa Pra confuso. Clarice existir na trama de Garota do Momento, tinha que ter a Beatriz. Porque se não fosse a Beatriz procurando pela mãe, quem é a Clarice, gente? É a mãe da Beatriz. Beatriz Alencar. Ponto, esposa do Juliano. Beatriz Alencar? Desmemoriada. É, a Bia. Ah, tá. Filho do É Juliano, a verdade, Isa. esqueço. A Isabel. Ai, que A raiva. Isabel. Ai, não aguento Dona Arlete. Posso chamar de Isabel? Claro, Ela Isabel. não é meu nome? Isabel. Acho tão fofo, mas eu acho engraçado. Não é meu nome, você não vai me chamar de Isabel, não. E o que você achou dessa encheção de linguiça desses personagens que enfiaram, assim? Ai, nega. Ai. A Patapate. Ai, que ódio que me deu isso, gente. Aham. Juro. Assim, eu entendo. Eu entendo que a Jacira é pra ser o alívio cômico da novela. Mas até que ponto aquilo foi cômico? Ah, não, eu acho aquilo No começo tava um negócio legal, tava um negócio maneiro, mas ficou assim, chato, arrastado Não demais. só a Patapate. É aquele irmão, o O Alfonso, Alfonso, aquela maluca mexicana que... a mãe do Alfonso. A mãe do Alfonso. Quem mais que veio? Eu não sei o que, tá na Jura, não? Como é que é o nome dela? Não sei. Não lembro, só lembro que era por causa da sobrancelha. Mas aí eu vejo pelo Globoplay, né?
tinha episódio, tinha capítulo que tinha 10 minutos de enredo deles. Foi muito encheção Sim. de linguiça. Tipo, Sim. pra quê? Pra quê? Desnecessário. Desnecessário demais. Cara, o negócio da Patapate, pra mim, no começo tava engraçado, tava legal. Mas quando eu vi que não ia ser um negócio rápido, É. eu fiquei, gente, pra quê? Tinha episódio que a Patapate tinha mais protagonismo do que a Beatriz. Eu fiquei, gente... Não, Como eu assim? acho que eles podiam ter desenvolvido relacionamentos melhor. E ter tirado esse núcleo cômico. Tipo assim, é Ulisses e Glorinha. Podia ter dado um foco pra eles. Sim. Ana Maria e o... Sim. Qual é o nome dele? Qual o nome dele? Esqueci. Esqueci. Eu chamo ele de preto bonito. Que eu acho ele bonito. Ah, mas tem vários pretos bonitos aí nessa novela. É, O mas ele é um relacionamento doce. da Verinha e do cara lá. Eu achei super Sim, fofo aquela parte da sim. doença Gente, e tudo a mais. gravidez da Yolanda, aquela mulher tá grávida há quanto tempo? Pois é. Ela... Pelo amor de Deus. botar a gravidez da Yolanda, que ela é uma mulher mais velha, como que, sabe? O relacionamento da Ana Maria e do Tupete. Exato. Eu queria muito ter visto esse desenvolvimento. Pois é. Pra mim não teve desenvolvimento bom nesse relacionamento. Caraca, os dois como os irmãos, daria tudo. Tudo, eu tô adorando eles dois, um apoiando o outro, mas não teve desenvolvimento. Cara, e foi assim, olha. Somos irmãos, não sei o que, eu tô aqui por você. Oi, cadê o desenvolvimento disso? Como assim, nega? Não. Até ontem a gente mal se falava. Pois é. Isso? Não. Eu acho que dava pra trabalhar melhor isso. O Guto, esse Dava. garoto que veio se relacionar com o Guto agora podia ter vindo antes. Muito antes, gente. Muito antes. O Nelson e a Mariana. Do nada apareceu o Nelson. Agora eu amo meus filhos. Gays. Uhul! Amando o filho deles sendo gay. Sendo que, caraca, do nada, gente. Do nada. Pelo amor de Deus. Aí, do nada, melhorei por conta da Mariana. Um amorzinho. Ai, que ódio que me Nesse deu essa Mariana núcleo, também. o melhorzinho foi a Mariana, eu acho, assim. Melhor do que a Me Patapate, estressou. do que o irmão, Com certeza. Melhor que a Patapate, com certeza. Melhor do que essas Sem outras dúvidas. coisas, entendeu? Mas também não gostei, não. Mas assim, foi melhor Mas, do que ó, isso. Deus tá vendo. Cala de Ou boca. se tá. Essas fofoqueiras. Eu tava analisando, teve um dia no Twitter que eu vi assim, como que essas fofoqueiras sabem tanto? Aí eu fiquei pensando, elas não seriam, tipo, o telespectador? Que tá vendo Amigo, tudo? pra mim elas são puramente fofoqueiras da vizinhança, porque aqui na rua tem duas igual a ela, inclusive uma é minha tia. Inclusive, uma é minha tia que sabe de tudo que acontece. Então, assim, não me surpreende. Mas tem coisa que acontece dentro de casa e elas sabem com detalhes. Não é possível. Aí eu fiquei Elas imaginando, são pode ser uma fofoqueiras, visão né? do telespectador, entendeu? Concordo. Porque tem coisa... a Beatriz deu pro Beto. Como que ela sabe que a Beatriz deu pro Beto? Como que ela sabe que foi no gente fina na primeira vez deles? Não tem como, gente. Aí Elas lá só ouvindo poc, poc, poc. Ela cala de boca, de trás da porta, cala de boca. Deus tá vendo e eu também. Cala de boca. Eu botei sobre personagens e atuações. O que você achou? Quem você achou destaque? Cara, pra mim... é porque eu sou muito ruim com nome de atriz. Mas... Só o personagem, tá? Só um? Não! Fala do personagem que a atriz tá. faz, entendeu? Olha, eu amei, estou amando demais a personagem da Celeste e da Eugênia. Gente, pra mim, atuações 10 de 10. Sem tirar nem pôr, 10 de 10. É bem feitinha mesmo, assim. Nossa, na cena dela indo pra praia, junto com a Tereza, com o Alfredo e com a Jacira. Nega, eu chorei tanto. Eu aqui em casa, nossa, eu chorei tanto. Foi tão linda, foi tão sensível. E foi de uma atuação de todos eles. Uma atuação tão sensível. Uma coisa tão linda que eles conseguiram expressar que eu fiquei, gente, que isso? Como é que pode isso ser só uma novela e não ser uma obra-prima? Essa parte da novela tinha que ser tombada, de tão bonita que foi. Nossa, essa cena foi muito linda nossa mesmo. senhora. Cara, tem umas cenas assim, é que nem o desenvolvimento da Lígia com os filhos. Eu acho, ó. Sim. Amei. Nossa, o Beto. Nossa, gente, o Beto falando que amava a Lígia. Quando a Lígia perguntou, você tem alguma coisa pra me dizer, filho? Fala, não sei o quê. Aí ele, eu te amo, mãe. Eu falei, amigo, juro. Eu tava vendo novela com minha mãe, nessa hora eu tava assim, ó.
Aí minha mãe me olhou e começou a rir, porque eu tava chorando. Eu chorei demais, eu achei lindo, lindo, Oh, lindo. meu Deus. E eu achei muito legal eles terem dividido esse desenvolvimento, assim. Não foi com todo mundo ao mesmo tempo, Sim, sabe? Ela sim. já E tinha um o legal relacionamento com o também... Ronaldo, aí foi se aproximando da Celeste, mas pro final agora com o Beto. E o Beto era mais resistente, assim, de fato, né? Porque eu acho que por ser Sim. mais E velho, o ele sentia legal mais. também... Justamente. E o legal também, isso que eu ia falar, que eu achei que a construção deles não foi baseada na idade deles. Tipo, a Celeste, por ser a mais nova, teoricamente, queria se aproximar primeiro, né? Porque foi a que não viu nada, entre aspas. Mas não. Eles meio que pegaram o mito do irmão do meio ser o excluído e fez com que o Ronaldo se aproximasse da mãe por ele ser o excluído, né? Se aproximasse primeiro. Aí depois disso veio a Celeste, que eu achei lindo também. A Celeste, ela se abriu de uma tal maneira pra Lígia que nem o Ronaldo nem o Roberto se abriram. Eles não... Tipo assim, o Ronaldo tava ali, mas ele tava, tá, eu tô aqui, mas você é a minha quarta, quinta, última opção. Só tô aqui porque não tinha mais ninguém. Mas não, a Celeste, ela foi de... Não peito aberto, mas quando ela começou a entender que nem tudo era culpa da Lígia, ela foi com a cara e coragem de peito aberto, literalmente. Foi lindo. Lindo, lindo. E o legal é que a Celeste conseguiu entender a mãe antes de ficar grávida. Sim, sim. Porque você ficando grávida, ela ficando grávida, assim, ela podia ter mais essa sensibilidade sobre o que aconteceu com a mãe. Mas não. Ela, como filha mesmo, como mulher, antes dessa gravidez, ela conseguiu entender a mãe. E perdoar a mãe antes disso. Eu Sim. achei isso legal. Eu achei isso lindo. Esse desenvolvimento, assim, ó, primoroso. Uhum. Mas, Foi assim, tchutchuco. desenvolveram uns e deixaram uns de lado. Sim, 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 sim. Demais, demais. Nossa. Sabe uma coisa que eu queria muito saber mais sobre a filha da... A irmã do Juliano. Eu queria saber mais coisas sobre ela. Tipo assim, tudo bem que eu sei que o que a gente deveria saber, a gente já sabe. Que ela tinha um problema no coração, e aí por isso que a Bia também tem problema no coração, porque, né, é genético. Mas enfim, o que a gente tava falando? Ah, da irmã do Juliano. Mas esqueci o que eu tava falando. Que você queria ver mais dela. Ah, sim, eu queria saber mais histórias sobre ela. Pra saber se ela também era trambiqueira. Porque não é possível, todo mundo daquela família é. Mas apesar que ela morreu novinha na novela, né? Ela morreu nova por causa do problema de coração. Cara, mas não apareceu. Não falam a idade que ela morreu. Não falam, justamente. E aí, Mas eu não tem entendo que muito o que a sobre gente sabe ela. sobre Assim. ela é só pra fazer sentido em relação à Bia. A Bia, sim. Só. E também o porquê que a Maristela tem tanto apego à Bia. Só por isso. Sim. Eu acho que gente, apego à Bia é vizinho? isso. Essa conexão. Amigo, sobre atuação, lembrei, o meu vizinho, o Basílio, o Cauê Campos. Divo, amei, Eu acho que ele foi um grande amo. destaque, assim, nessa novela, de verdade. Sim, e ele foi um dos personagens que souberam aproveitar, porque no começo da novela ele não tinha tanto tempo de tela. Mas viram que tava fazendo sucesso e aí souberam aproveitar muito bem. Sim. Muito que bem. E eu acho que esse é um Após ponto de aceitou. virada pra carreira dele, assim, em novela. Porque ele não tinha feito muitas coisas antes em novela. Que isso, amigo, ele fez De Pantanal. destaque. Ele era destaque em Pantanal? Ele morreu afogado. O cara afogando ele morreu afogado. Não sei. Eu acho que como um Mas ele personagem ficou mais feio, marcante. Pantanal. Ah, sim. Mas é porque esse personagem, eu vejo que na carreira dele foi um divisor de águas entre um ator que faz um núcleo adolescente, infanto-juvenil, para um ator de núcleo adulto. Então, acho que essa foi a virada na carreira dele, sabe? Essa foi a... Tipo, agora estão vendo ele como um ator que pode fazer homens e não meninos, sabe? Mas eu acho que veio tarde, porque aquele Caio Manhete, sei lá, que fez o Detetive Prédio Azul junto com o Cauê. Ele já teve essa virada, já faz tempo. Porque eu lembro que ele já fez outras novelas, não lembro qual. Sim, mas também é casos e casos, né? Infelizmente. São casos e casos. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu acho que agora foi o tempo perfeito pro Cauê. Por conta por conta de ser nessa novela, que foi uma novela que tá tendo extrema visibilidade. Sim. Por vários motivos. Então, eu acho que se fosse numa outra... Tipo, se fosse em Pantanal, tivessem botado ele num núcleo de adultos e não num núcleo de adolescentes/adulto, eu acho que ele não estaria tendo essa visibilidade que ele tá tendo agora. Sim. Cara, eu me surpreendi muito com a atuação da Maísa.
Eu não esperava muito. Cara, eu não sei o que eu esperava, pra falar a verdade. Porque a gente nunca tinha visto ela num papel assim, sabe? É. Desse tipo. Então não tem um. Eu esperava isso, esperava aquilo. Não esperava nada. Só Então, eu esperava não que fosse esperava bom. E nada. tá Eu sendo. esperava menos do que ela entregou. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Teve uma É. cena que ela tava, depois da cirurgia, assim, que ela tava num domo, assim, de plástico. Que não sei quem foi falar com ela, eu acho que foi a Clarice. Ou o Ronaldo, ou o Beto, Uhum. alguém. Tipo, ela Os serviu três foram cena falar com ela. dramática, sabe? Ela serviu drama ali. E Ela boa serviu o atuação. Kant. É. Aí eu fiquei, caraca, Maísa. Poxa, Porra! caralho. Você realmente foi operada. Que raiva. Eu gostei da atuação dela ali. Porque o resto era, tipo, a gente sentindo o ódio da Bia, que vale também, tipo. Tá fazendo uma boa Cara, atuação. mas te falar, eu não falar nesse ódio da Bia, eu não tô conseguindo ficar com pena dela. Eu também Ai, não, muito não. virou gente boa. Problema é seu. Problema é seu, nega. Tudo que você fez de ruim, eu não esqueci. A Clarice pode ter esquecido. A Bia pode ter esquecido. A Beatriz, no Beatriz. caso, né? Pode ter A Beatriz esquecido. não Ana esquece. Arlete pode ter esquecido. Mas eu sou time Glorinha, que nunca esqueci e nunca esquecerei. Mas eu acho que a Beatriz Eu não e vai Glorinha coisar, estamos não. aqui, ó. Quê? Eu acho que a Beatriz não vai coisar, não. Cara, a Beatriz ela tem um coração muito bom. Ela é uma pessoa, uma Mas ela não é personagem que chega trouxa. até. Depende, tem vezes que chega até a ser um negócio do coração bom de ser besta, que isso me irrita, menino. Mas em Igual quando ela relação à pediu Bia, pro eu acho Beto que não. casar com a Bia. Ai, pediu pro Beto casar com a Bia pra salvar minha mãe. Nega, minha mãe é minha mãe, meu homem é meu homem. Calma aí. Entendeu? Pra mim foi demais, aquilo foi demais. Você tá vendo meu Aí rosto? foi, Você nem tá vendo meu casou. rosto, né? Tô vendo a luz. Tá. Aí casou. Beleza. Bia tá salva. Mas e eu? Tô sem mãe e sem homem. É. E aí? Cara, eu acho que ela deu muita importância pra essa mãe que passou a vida inteira sem contato com ela, assim. Ah, mas aí calma lá. Ela não passou a vida inteira sem contato com a Bia porque ela quis. Não, É sim. porque ela não se lembrava. Se Com a essa rua Beatriz. fosse minha. É. Não vinha. Não, sim. Mas ela deu muita importância pra alguém que ficou grande parte da vida dela longe, assim. Eu não sei se uma pessoa... Poxa, amigo, mas dá pra entender. Imagina. Você teve sua mãe desaparecida durante tantos anos. Desaparecida não, realmente desapareceu. Você achava que sua mãe, sei lá, tava morta, não sei o quê, desde os seus 4 anos de idade. Você já não tem seu pai. Seu pai já foi de arrasto há muito tempo. Aí quando você finalmente vê uma foto da sua mãe numa revista, anos depois você fala, caraca, é agora. Preciso achar essa mulher. Aí como que ela não vai dar importância? Não tem como. Cara, sabe o que eu Você lembrei errou aí nesse posicionamento. Eu lembrei daquela parte da Beatriz conspirando com a Glorinha. O que a mãe... Cara, aquilo ali foi o auge do humor Foi no muito núcleo bom, da foi Beatriz. muito bom. Glorinha, eu acho que ela sequestrou. Não. As duas assim, ó. As duas igual o detetive do Prédio Azul. Assim, ó, vamos descobrir o que aconteceu. Que raiva. Eu amei aquela parte. E aí, sobre atuações mais, assim... Cara, não sei quem citar. Boas atuações. Fábio Assunção, 10 de 10. Ah, Juliana Alencar tá me dando uma raiva. sim. Eu não Aquele daria 10 de 10. velho, Eu ai. gosto muito da... Eu queria muito mais desenvolvimento da Verinha. Porque eu gosto muito da atuação daquela Sim. atriz. Sim. Sabe? Queria demais. O Ulisses também. É. Ai, nossa, gente, lembrei da cena da Glorinha contando pro Ulisses, né, que ela foi abusada. Amigo, chorei igual neném. Chorei igual neném. Depois o Ulisses pegando, querendo um colo com a mãe dele, né? Contando, mas óbvio, falou, eu não posso contar porque é uma amiga próxima, não sei o que, me pediu um segredo. E a mãe dele só ali, estou aqui pra te escutar, meu filho. O que você quiser falar, eu estou aqui pra ouvir. E eu fiquei, ai, que coisa linda, amigo, linda. Eu achei Nossa. linda a cena de... Que eles estão num salão da Glorinha. Que aí a câmera vem assim, olha. Aí sai pelo vidro e eles... Eu acho que eles dois estão lá chorando, que ela já tinha contado, alguma coisa assim. Porra, é uma cena muito específica que eu não sei quando foi. Mas aquela cena... Linda. A cena também que eu achei linda foi ela encontrando ela criança. Nossa, foi de uma sensibilidade. Poxa, foi tocante real. Aquela cena da Beatriz com a Glorinha também. Que vem um vento em cima delas, assim, ela falando sobre
Acho que ela falando sobre Yansan, orixás acho e que tudo era. mais. Acho que era o conto de Yansan que ela tava contando, não tenho certeza. Eu acho muito bonito essas partes que vêm Sim, da sim, religião, né? sim. É a parte isso saindo da Glorinha. Que a Clarice deu banho na Beatriz. Eu achei aquilo tão sensível, gente. Sim, foi lindo, 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 lindo. Cara, sabe uma coisa que eu acho que foi lindo também? Todas as vezes que a Clarice lembrava um pouquinho de cada coisa, vinha aquela A luz luz. amarela assim no final. Uhum. Nossa! Sim, No sim. final não, atrás dela. Era lindo. Sim, E sim. uma coisa que eu percebi é que cada vez que ela fosse lembrando mais, a luz ficava mais forte. Eu achei isso muito genial da fotografia. Se parar pra Foi pensar, é isso genial, mesmo. genial. Sim. Achei isso muito E legal. Foi quando uma vinha sacada que eu aquela demorei luz, pra a gente já perceber. sabia que ia vir uma lembrança dela. Isso é legal. Sim. Verdade. Nossa, eu Aí, acho a lembrei dos direção de arte memes. dessa novela bem boa. Assim, num geralzão. Sim, 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 sim. Cara, pra mim, essa novela, no geral, foi muito boa. Está sendo muito boa. Eu estou meio que me recusando a saber que essa novela vai acabar, porque. Sabe por quê? Ah, não é querendo falar mal, não, mas meio que já falando, né? Posso pagar com a língua depois. Mas, cara, vai tirar a garota do momento pra botar Eta Mundo Melhor. Uhum. Não já teve Eta Mundo bom? Chega, gente. Chega, exatamente, chega. Chega! Pra que vai ter Eta Mundo Melhor? Então, depois de Eta Mundo Melhor, tem que vir Garoto do Momento, contando a história do Basílio. Fala, vai Ué, nada mais falando. do que justo. Eu amei ele fazendo propaganda pra aquela marca, assim. Nossa, garoto do momento real, assim. Sim, sim, sim. Eu amei aquele destaque dele. Tá, vamos falar sobre Zélia. Ai, não sei se eu quero falar sobre Zélia. Eu tô sentida, não sei se eu quero falar sobre Tá, Zélia. fico sensível. Cara, Fico eu achei sensível. essa história dela boa, mas eu achei que na virada da história dela, que ela ia contar e tudo mais, eu esperava algo mais, assim. Não, pra mim foi bom em tudo. Não, foi Não bom, tenho nada mas que eu tirar esperava nem algo pôr. mais, eu tinha uma expectativa maior, assim, sabe? Cara, eu vi uma teoria no Twitter, no X, que falava o seguinte, que o Basílio não deixou o Beto e a Beatriz saírem, né, pra ir atrás dela com o Juliano, porque é um plano da Zélia e do Ai, ia Basílio ser tudo. pra a Zélia morrer e a Branca não. A Branca tá viva, quem morreu foi a Zélia. Não, e Eu tô me apegando tanto a essa teoria porque eu não quero que a Zélia morra, não. não, ia ser Eu tô tudo agarrada ela nisso. voltar no final com eles sendo presos, né? Tipo, Sim, sim. Cara, mas tá, eu realmente quero que a Zélia volte, porque pra mim a novela não poderia acabar com a morte dela. Mas, se a gente parar pra pensar, a Flora voltou. A Flora voltou Flora lá dos voltou? States, onde ela tava. Voltou, nega. eu não vi. Porque a Zélia Barra Branca, né? Ela deixou as ações dela pra Flora. Então a Zélia voltou pra pegar o que é dela por direito. Foi isso que ela disse pro Basílio. Eu voltei pra pegar o que é meu por direito. A Flora. A Flora. Ah, você falou a Zélia voltou. Foi a Flora, pô. Eu não vi esses últimos 3 capítulos, eu tô perdidinho. Esse foi de ontem. Mas enfim. E você lembra de um episódio em que a Zélia tava procurando o Mystic Necklace? Mystic Necklace. O Mystic. Ela passou uns 3 capítulos procurando. Sim, sim. E aí, a Zélia tava falando com uma... Como é que é o nome? Uma cigana. E aí a cigana, lendo lá as cartas pra ela e tal... Não lembro se ela chegou a ler carta, mas acho que foi. Ela falou pra Zélia que a Zélia ia morrer. Sim. E só que nisso ia vir uma menina no lugar dela. E aí, ó, acontecendo. Ah, eu não saquei isso, não vi. Você não sacou? Que isso? Não, dessa menina. Foi nessa daí que eu dessa comecei. morte, sim. Ah, tá. Foi nisso que eu comecei a falar, e a Zélia vai morrer. Mas eu tava em negação. Ainda estou. Porque eu acho que a Branca vai voltar. Porque quem morreu foi a Zélia. Mas eu acho assim... Faz sentido a Zélia morrer. Alguém morrer pela mão do Juliano e da Maristela. Que assim. fosse a Maristela. Que fosse a Maristela morrendo pela própria mão do próprio filho. Não, sim, mas isso eu acho que pode vir mais pro final. Mas aí, não sei se dependendo do quão pro final ficar, acho que não vai ser tão impactante. E se for pra ficar, tipo, no último capítulo ou penúltimo capítulo, vai ter que ser uma morte muito impactante, de um jeito muito impactante. Ou seja, impactante. Eu acho que impactante seria a Clarice. Seria a Clarice morrer.
Aí. Ou ele matar a própria filha sem querer, assim, dar um tiro e a filha vir na frente da Sim. Beatriz. Isso, Aí isso. sim, aí sim. Aí ia ficar muito legal, ia ficar muito bom. Tá, a parte 3 eu botei como protagonismo da Beatriz, que eu gosto muito da atuação da Duda, gostei dela como protagonista. Ela tem super porte de protagonista. Cara, a Duda é a atriz desse século. Desse Dessa século. década. Desse século, dessa década, desse milênio. Eu tô apaixonada na Duda Santos. Eu tô apaixonada na atuação dela. Eu não Se você acho que puder ela é a. pensar, Ela é uma das. uma das. Sim, uma das. Mas, cara, se você pegar as novelas, as últimas novelas que ela fez, Uhum. cara, Travessia. Travessia, ela A entregou personagem bastante. dela em Travessia. Uhum. Pô, sensacional. Ela ajudando a amiga na delegacia. Sim. Ai, nossa, Quando- aquela cara, cena. Não, inclusive a amiga, a atriz que faz a sensacional. amiga. Sim. Aí vem agora ela em. Como é que é o nome da novela? Esqueci. Renascer, que ela veio. Renascer. Ah, eu achei Ela tão em sensível as Renascer. cenas dela. Gente, Nossa. nossa, a cena dela com o Juan Paiva, quando o Juan Paiva perdeu o filho e ela veio buscar. Ela não, né? No caso, a Santinha. É Santinha? Santinha. Eu acho que era. Enfim, a personagem dela veio buscar o filho do Juan Paiva. Cara, que cena linda! Sim. Os dois foram grandões. Inclusive o Juan Paiva também tem meu coração. Aham. Adoro. Ele é o adoro. galã do momento. Pra mim, assim. Esquece. Sim, com certeza. Esquece que é uma sem Raymond, sombra de Suede, é dúvidas. ele. Gente, eu não. Cala te... Nega, cala-te boca, Deus tá vendo. Nossa Que senhora. raiva. Aí, tipo, cara, pra mim, ela só veio aumentando a potência dela como atriz. Uhum. Porque foi em Malhação, aí foi, pelo menos os que eu lembro, né, o que eu peguei bem dela, foi em Malhação, aí foi em Travessia, aí foi em Renascer, agora em Garota do Momento, ela não decepcionou em nada. Sim. Ela só veio provando mais e mais que ela merece estar onde ela tá. Ponto. Eu acho que em quesito atuação, realmente não, assim. A personagem que dava era meio chata às vezes. Mas aí a culpa Mas não aí a é culpa é dela. do roteiro, exatamente. Assim. Né, a culpa... Nega, não vamos falar disso não. Quietinha, vamos revelinha. Que raiva. Olha, mais? agora, outra atriz que eu quero que tenha o mesmo destaque que a Duda Santos tá tendo, a Mariana Sena. Mariana Sena. A Mari, minha amiga. Podiam Mari dar uma pros protagonista íntimos. pra ela, assim, das 6, assim, também. Tem que dar um protagonista pra ela, cara. Uhum. Tem que dar. Tal qual Clara Monet, que merece estar onde está, Uhum. a Mari, nossa amiga, merece igual. Mari. Porque são atrizes brabas. Sim. Eu gosto Juro, muito dela, nossa assim, senhora. também. Eu acho que no quesito Sensacional. atuações, assim, tá muito boa essa novela, de verdade, assim. Ninguém peca, assim. Sim. Ninguém peca. Não é? Juro, ninguém peca. Até Dona Arlete, gente, bêbada, eu falei, gente, essa velha bebe mesmo, né? É. Ai, Olha lá, me a incomoda Zélia um pouco a dando bebida atuação pra ela, dela. eu falei, A atuação dela me incomoda um pouco. Eu acho que é passível pro personagem. Então, Mas me... não acho que eu queria que seja a atuação. É a personagem. Alguma coisa naquela personagem me incomoda. O jeito de falar, alguma coisa. A personagem te incomoda. Não é alguma Exato. coisa. Eu botei uma Vai. observação que aumentou 17 capítulos, né? Eles aumentaram 17 capítulos. E aí, por isso que eu acho que enfiaram esses núcleos malucos. O Gregório aparecendo do nada, gente. Quem, Gregório? Adorei. O namorado da Clarice. Tá, aham. Tô adorando o relacionamento deles. Sim. Porque ele peitando o Juliano, eu falei, e aí? Não tenho medo de você. Pode vir que, ó. Que eu vou E também. negão, né? Eu Ela adorei. gosta do negão. né? Negão. Ela gosta do negão. O marido dela... O problema foi o Juliano. Foi. Porque, ó, não é. Não tem, ó. Esse é o problema. Porque com o ex-marido dela teve a Beatriz, que é uma linda menina. Aí agora o Gregório. Não sei se vai vir um lindo menino ou menina também, mas... Um relacionamento lindo. O problema foi o Juliano. Ela só ficou com o Juliano porque era desmemoriada. Porque se não fosse... Não, Cara, mentira. Porque ela se Uma apaixonou coisa pelo também, Juliano você falou da pela tia Beatriz. memória. Eu gosto muito do relacionamento dela com o Beto. E eles são interracial, não gosto muito de Mas misturar. é cada época, amigo, também pra dar um... Pra dar um tchan. Mas, tipo, eu gosto muito que eles se apoiam, assim, nas carreiras e tudo mais. Incentivam Sim. um ao outro. Acho isso muito bonito. Sim. E uma coisa que eu achei muito legal também foi a Beatriz
sempre incentivando o Beto a ir atrás do relacionamento dele com a mãe dele. Sim. Porque ela sabe e sabia o quão difícil é não ter uma mãe. O Beto tinha mãe, só que não aceitava a mãe dele ser quem era. Mas ela não tinha, né, coitada? Cara, essa coisa da Lígia e dos meninos teve muito culpa do Raimundo. Ela sempre teve ali. Não teve muita. A culpa foi do Raimundo. Ao meu exato. ver, a Lígia não errou em nada. Porque a Lígia sempre tentou um contato com os filhos do Raimundo que, ó, Cara, não deixava, era de amargar. que ódio. E no começo, eles ficavam, não, ela foi embora. Ela mora no mesmo bairro que ele. Que embora é esse? Fala, nega, fala. Tipo, ela não foi embora, ela tá aí. Vocês que não, Justamente, gente. vocês que não querem. Olha, depois dos 18, era tipo assim, pai, vou ver minha mãe, não vai. Você. Já fui. Tchau. Exato. Gente, O depois Ronaldo dos fazia 18, isso, assim, né? respeitando a maioridade, né? Mas se eu tivesse a vontade, 11, 12 anos, ó, mãe, tô indo aí te ver, O ruim, me traz um presentinho, vambora. o ruim que é um contexto de época, né? E aí, Sim. ela não podia, tipo, guarda compartilhado. Eu acho que isso não existia. Não existia, Não. existia mal divórcio, entendeu? Então ela foi excluída dos filhos mesmo, assim, da vida dos filhos. E é isso. E foda-se. Sim, coitada. A bichinha sofreu. Sofreu mais que a Juliette. Muito mais. E aí, que nota você dá pra essa novela? Eu botei pra gente dar Que? nota. Nota pra novela. Por um contexto geralzão, assim. Contexto geralzão, 10. 10 de 10. Aí você Eu não dou é 10 nada de 10. criteriosa. Não, calma. Amigo, mas é porque essa novela ela me tocou em um ponto, assim, que pra mim podiam ter matado a Beatriz, que eu ainda ia estar passando pano assim na novela, ó. Entendeu? Cara, Eu acho eu linda acho essa que... novela. Sabe por que essa novela ela me toca tanto? Eu acho ela tão linda em tantos aspectos, mas esse é um dos que me tocam mais. Eles não têm medo de contar as histórias dos orixás. Uhum. Eles nunca falaram de modo pejorativo nessa novela sobre os orixás. E olha que naquela época era uma época muito mais preconceituosa do que hoje em dia. Sim. E nunca foi abordado com preconceito. Assim, sempre tem, né? Mas eles tratam as histórias dos orixás como se fosse o que elas são de fato. São histórias de fé, de amor e de conhecimento em relação a tudo, sabe? Isso é um dos pontos que pra mim... Por isso que eu acho muito difícil essa novela ser menos de 10. E eu quero saber por que você vai dar menos de 10. Cara, é por essa injeção de linguiça. Mas eu acho que isso não tem culpa da novela, é da Globo. Porque eles aumentaram Sim, mas aí, 17 capítulos e eles tiveram que inventar alguma Poxa, coisa. mas aí você pegar o contexto da novela e querer botar ela por conta de capítulos, você não dá 10... Você não tá pegando o contexto da novela, você tá pegando o conceito técnico da novela. Não é Tá, o num conceito. contexto do 9,5, assim. Ah, por que também? Tem que ter uma Caralho. justificativa. Eu não questionei seu 10. Por quê? Eu não questionei seu 10. Questionou assim, que você falou que não é nada criteriosa. Agora eu tô perguntando por que Cara, você é tão criterioso. Não sei, vamos ver se você vai conseguir mudar meu pensamento. Tá, eu dou 10 vai. também. Ai, eu sou... Tá vendo? Eu não tenho o que falar mal do conceito de novela. Não tem. Não, é no contexto geral do 10 mesmo, assim. Só que eu cortaria algumas partes. Que são essas partes que a gente falou. Desses núcleos, assim. Mas Não, assim... assim, eu não tô dizendo... Ai, a novela é perfeita. Tem que ver o final também, né, amiga? Que a gente não viu o final ainda. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Final de novela, pra mim, eu sempre fico tensa. Porque a novela ela é igual Beleza Fatal. Nada a ver, né? Mas só com Beleza Fatal. Perfeita até o último capítulo. Sim. Mas enfim. Mas aí tem que botar na balança. O último capítulo conta nesse contexto geral? Ou tipo assim, Conta. Se conta. Tem que contar, porque faz parte da história. A gente vai saber como que a história tá terminando. Não, eu acho que a gente já tá indo pra outra novela. Deixa quietinho. Tá. E aí é isso. Eu acho que a gente falou tudo. Certo? Certo. E esse episódio vai ficar disponível aqui no YouTube e no Spotify como áudio.
Pra caso você queira ouvir essas vozes aveludadas. Essas vozes desses negrões e negronas. Esses negrões e negronas. E segue aqui a gente, que a gente vai ficar falando de novela toda semana aqui. Nesse canal e nesse podcast. Né, minha amiga Nossas Andressa? opiniões não são nada técnicas, tá? Nossas opiniões são puramente opiniões. Que a gente fala muita coisa sobre novela. Que nem sempre é o certo, sabe? Mas pra gente é. Pra gente tá sendo certo. E é isso. Cara, e é isso. Tchau. Beijo, gente.